Minha proposta é trazer segurança para o seu negócio, seja jurídico, imobiliário ou financeiro. Hoje eu quero falar sobre o novo perfil do negócio imobiliário em Uberlândia, não só do negócio, mas das pessoas. Eu gosto de falar desse tema porque eu sou um observador. Eu gosto de observar, isso faz parte da minha profissão e do meu histórico profissional. Eu gosto de analisar, criar estratégias e eu acho muito interessante porque, retornando ao primeiro episódio, eu reportei para vocês que eu venho na cidade de Uberlândia desde 2017. Vim antes, uma vez ou outra, em ocasiões esporádicas, mas desde 2007, por questões pessoais, eu passei a conviver na cidade de Uberlândia. E, novamente, como é cidade de origem profissional, Ribeirão Preto são cidades muito parecidas. População muito parecida, renda per capita, capacidade de inovação, é muito parecido. Mas eu percebia, e isso é uma percepção geral aqui da cidade, que Ribeirão estava um pouco à frente. Aliás, eu deixo isso claro porque às vezes eu cruzo com muito morador de Uberlândia que fala mal da cidade. E é um grande erro, a cidade é muito boa, é muito próspera, é uma terra de muitas oportunidades e há sim um certo complexo de vira-latas entre os moradores, somente os nativos daqui. Há uma diferença entre o uberlandense e o uberlandino, né? Eu me descobri uberlandino. Mas também eu reparei essa diferença ao longo do tempo. Lá em 2017, como visitante, turista, eu vi uma cidade em evolução. Eu lembro que eu, falando então com a minha então companheira, eu comentei, nossa, aqui é grande, né? Nós tínhamos acabado de se conhecer, estava num barzinho lá no centro, no fundinho. Nossa, a cidade é grande, mas ela tem um ar de tranquilidade, não tenho nem medo de ser assaltado. Isso é muito comum lá em São Paulo. E não era errada a minha percepção. A cidade tinha um monte de qualidade, mas ela tinha ainda a sua vocação ainda não estava muito clara. E eu vinha na cidade, eu observava, inclusive no mercado imobiliário, falei, olha, aqui existem bons prédios, são bonitos e tal, mas não tem torres modernas. Eu lembro que eu falava, olha, eu queria já comprar um apartamento, né, pra gente morar junto, e tinha a questão da sacada gourmet, e aqui eu não via isso, eu via muito blindex, muito concreto, mas era bonito, só que era um pouco defasado, não era desmérito, era defasado e ponto, a arquitetura, né, no caso. E eu vim acompanhando a cidade, depois da pandemia eu acabei ficando um pouco mais de tempo aqui, mas ficava preso em casa. Eis que depois da pandemia, eu, nessas vindas aí, porque tinha família aqui, né, tenho até, eu comecei a notar uma evolução. 2021, 2022 ficou assim muito claro. A cidade começou a evoluir assim em todas as frentes. Então você via ali a Zona Sul, o shopping lá da Zona Sul era extremamente longe, de repente começaram a rasgar ruas e aqui na região já tinha um prédio muito bonito aqui perto do shopping, começou a vir prédio, e eu percebi que aí sim a cidade começava uma evolução, e aí eu percebi realmente esse perfil, por quê? Não só pelas pessoas que estavam aqui, mas porque eu percebi que a cidade começou a atrair muitas pessoas, ela começou a realmente viver sua vocação de polo econômico, ela já era. Vejam vocês que aqui existem um dos maiores, se não o maior polo de distribuição do Brasil, empresas famosíssimas, empresas de tecnologia, inclusive telefônicas, são nativas da cidade. A renda per capita aqui é extraordinária, a qualidade de vida, vocês têm parques maravilhosos. E num dado momento isso aconteceu, parece que houve uma virada de chave na cidade. E aí você vê, vou falar da Zona Sul, por exemplo, é um movimento intenso na Zona Sul de evolução. Lá estão sendo construídos prédios, inclusive com consultoras da minha cidade de origem, que estão aportando aqui, porque o mercado lá já meio que estagnou. E de fato, Ribeirão talvez tenha um estilo arquitetônico, uma questão urbanística um pouco mais avançada, mas reparem, ainda é nítido que Uberlândia vai igualar, se já não igualou, talvez ali a questão de mobilidade urbana ainda seja um pouco inferior, mas assim, é uma questão de tempo e não só vai igualar, ela vai passar, porque Uberlândia tem algumas características que diferenciam da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem muitas grandes cidades, tem suas vantagens também. Mas percebam que Uberlândia ela é a segunda maior cidade do estado de Minas. Além daqui, a capital, Belo Horizonte. E ela está num eixo territorial e logístico muito importante. Então, lógico que a cidade é uma capital natural e ela evolui como uma capital. Então você tem, eu até brinco que o referencial de Uberlândia não é Ribeirão Preto, de modo algum. Ela vai passar Ribeirão Preto com população, se é que já não passou. Francamente, né, tem uma briga aí se a população ainda é a mesma, mas se já não passou, e a comparação não é com Ribeirão, é com Campinas, do ponto de vista de cidade de interior.
E do ponto de vista de capital, ela se assemelha muito a Goiânia, em relação à sua capacidade econômica, à sua capacidade de inovação, investimento, e principalmente no mercado imobiliário. Então, eu vejo esses dois referenciais, a capacidade da cidade de ser realmente uma capital no interior de verdade, porque é estratégica, é inovadora, é rica e tem pessoas extremamente capacitadas, que me dói às vezes ver essas pessoas subjugando a cidade e falando, nossa, eu lembro que eu fui no médico, o médico comentou comigo, nossa, que degrê que você fez na cidade. Eu falei, como assim? Não, porque lá é bom. Eu falei, cara, lá é bom, não é ruim, tô falando mal de lá. Mas aqui é excelente, igual ou melhor, e vai ficar ainda muito melhor. Vocês têm que valorizar um pouco a cidade. E isso acompanha o perfil do consumidor local. Hoje o consumidor local, ele quer sim melhor qualidade, ele exige qualidade nos produtos, acabamento, ele já entende muito bem o que é o mercado de médio, alto padrão, e até quando é o padrão econômico, já não é qualquer prédio que é construído aqui, e ele tem sim requisitos de excelência. Novamente, bairros mais populares, ali o Jardim Europa. Quando eu vi o novo Jardim Europa, achei fantástico. Lá tá uma urbanística muito boa, os prédios bem construídos, ordem, é um bairro popular. Novo Mundo, há 5, 6 anos atrás, era uma periferia completa. Hoje você vai lá, tá tudo pavimentado, casas de qualidade, bares, restaurantes, não posso citar nomes, mas existem até um bar country excepcional que eu conheci lá. Eu nem sou muito fã de country, mas reconheço que o bar é excepcional e a cidade evolui. Então você tem ali o Jardim Europa, que é um exemplo popular, e Novo Mundo, que é um exemplo de bairro recente, e que nem é na Zona Sul, e tem um padrão de Zona Sul. Então o crescimento aqui é ordenado, ele pode ser desordenado no sentido eixos, né? Norte e Sul, não, aqui cresce para todo lado. Mas de fato isso é crescimento com qualidade. O consumidor atual, ele exige qualidade, ele exige bons acabamentos, e aí sim, ele exige uma boa supervisão. Não dá mais para ser um mero corretor, aquele que só vende, pega a comissão e vai embora. Hoje ele quer um acompanhamento, ele quer até porque para entender essa dinâmica da cidade, ele precisa de assessoria, dinâmica de bairro, que aqui é um pouco diferente do usual. Não é ruim, é só diferente, porque a cidade cresce como para todos os lados, né? Como uma estrela, ela tem pontas para todo lado. Não existe um bairro necessariamente ruim ou uma região ruim. Todas são boas. Zona Leste é boa, a região do Grande Amarileuza é excepcional, o Novo Mundo, que eu acabei de falar, a Zona Sul e Franca Expansão, bairros mais antigos, Fundinho, é maravilhoso, histórico, prédios lindos, e aqui o Tibete. Tem uma logística ali com fórum, teatro, shopping, o Parque do Sabiá, e até o Pátio do Sabiá, que é um shopping adjunto, tudo é de extrema qualidade. Então, é óbvio que esse consumidor vai exigir também a qualidade, e qualidade nessa assessoria, nesse acompanhamento, porque ele quer isso. Não basta mais só vender para ele. É preciso entregar uma experiência, um conhecimento e agregar segurança. Até porque o metro quadrado aqui já é equivalente sim a grandes capitais. O metro quadrado de Uberlândia é compatível já com Campinas, logo chega a Goiânia. São Paulo talvez não, a capital, porque ela é muito específica, a questão da verticalização, Rio também, por causa da questão turística. Mas ele se equipara a grandes capitais, inclusive Belo Horizonte. Ele deve equiparar muito em breve a Belo Horizonte. Ou seja, é um estilo de capital, é um público exigente e que exige, sim, um acompanhamento não só de um corretor que tem seus valores, mas de um profissional acima disso. Até porque, voltando a episódios anteriores, não vai vir só a evolução imobiliária de construção, mas a inovação tecnológica, os novos métodos de compra, e para isso alguém preparado, porque virão conflitos, inclusive de interesse, e esse profissional tem que estar preparado. Eu entrego o meu trabalho nesse sentido, oferecer para você uma assessoria preventiva, comercial e pós-comercial, porque o trabalho é muito mais do que só fazer uma venda, e às vezes não fazer a venda, ou não fazer o negócio, acompanhar em todas as etapas, inclusive conduzir nos novos métodos, novas tecnologias que estão vindo, que eu já expliquei, e oferecer para você mais do que uma assessoria, uma verdadeira experiência comercial e assessoria preventiva e futura. Meu trabalho é ser, sim, um concierge. E o concierge carrega esse trabalho de indicar bons profissionais, fazer grandes parcerias e assessorar não no interesse do negócio em si, mas da experiência do negócio que eu entrego para o meu cliente. Eu vim para Uberlândia, como já expliquei, foi uma opção profissional e pessoal. Mas, de fato, eu chegando na cidade, eu percebi algo muito interessante. Eu até já mencionei num episódio anterior, que é o potencial da cidade. Você vê a cidade crescendo com qualidade, sustentabilidade,
Mas eu tenho sim, aí é um detalhe interessante, porque mesmo que eu quisesse, por favor, eu não considero o segmento popular ruim, não, pelo contrário, maravilhoso e muito lucrativo, inclusive. É que a minha experiência de vida me levou a esse caminho natural, porque eu sempre trabalhei em situações de médio e alto padrão, às vezes de hiperluxo, inclusive, com clientes, empresários, ou grandes problemas, que às vezes não eram luxo, mas eram quantias e negócios muito grandes, problemas muito grandes, que me levaram naturalmente para esse caminho. Então, é difícil para mim não trabalhar em ambientes que sejam de alta complexidade ou de alta responsabilidade. É natural da minha experiência. Quando eu digo isso, é porque realmente trabalhei em empresas que regularizavam loteamentos de grande porte. Houve até recentemente, no começo do ano, uma participação no empreendimento aqui numa região turística, que houve uma questão de um embargo desse empreendimento, que eu fui acionado inicialmente como um advogado para ajudar a regularizar esse empreendimento, que era um misto rural e urbano, e tinha toda uma problemática envolvendo aeronáutica e marinha, porque envolvia águas e pista de pouso, literalmente. Isso era novo, mas eram assim, terrenos que começavam na casa de 1,5 milhão terreno. Então, era um empreendimento muito difícil de organizar. E depois que foi organizado, não só por mim, eu só participei de uma etapa e aconselhei bastante, eu também fui convidado a vender. E fiz umas pequenas vendas lá, mas que foram razoavelmente lucrativas. E, de novo, isso acrescentou ao meu portfólio pessoal experiências de alta complexidade. E não é a questão só do luxo, é a questão da experiência em complexidade e de altos valores. Então, lógico, se você domina a complexidade, quanto mais simples, mais fácil é. E eu gosto desse desafio de encarar grandes problemas. É inerente do advogado, e no meu caso, por tudo que eu já vivi no crédito imobiliário, em questão de bancarização, até pessoal, de uma empresa que eu tive, todos esses assuntos são muito francos. Inovação tecnológica, isso faz parte do mercado de médio e alto padrão. É dele, e a complexidade me atrai. Eu gosto disso e gosto de conduzir pessoas nessas experiências, porque eu gosto de assessorar. Meu trabalho, talvez eu seja um péssimo vendedor, nem sei se sou tão bom, tenho dificuldade para fazer chamadas comerciais. Porém, eu sou muito didático em explicar, em abordar conceitos, e isso é muito importante numa negociação, porque você às vezes pega do zero, inclusive com um problema, vê soluções, trabalha em responsabilidade alta, seja de valor ou de complexidade, e no final entrega uma experiência. E é isso que o meu cliente geralmente procura, é um cliente que busca experiências e soluções. É meu campo de trabalho, onde eu me sinto confortável em trabalhar. Porque pessoas que já têm histórico de patrimônio familiar, já têm uma estrutura, geralmente já tem uma equipe que acompanha ela ao longo, a família dela ao longo de muito tempo. O emergente, isso não tem nada contra ele, pelo contrário, eu admiro, também sou um emergente, tá vindo de família humilde, mas o emergente construiu seu patrimônio, e ele tem riscos, ele inclusive muitas vezes tem dificuldade pela educação que ele recebeu, às vezes faltou uma educação financeira, até técnica, mas ele é uma pessoa extremamente capacitada em gerar resultado, mas ele também gera riscos. E aí quando ele fala, fica caro, não, tem um custo, evidente que meu custo não é exorbitante, mas também não é barato, eu vendo a minha experiência e minha capacidade e meu conhecimento adquirido, mas ele tem que considerar isso como investimento, porque justamente a euforia de ganhar dinheiro leva a decisões muitas vezes não acertadas, ou que levam a problemas. E ter esse profissional, reconhecer essa deficiência que ele pode ter, é muito importante, porque é isso que vai gerar segurança para ele em conduzir. Esse negócio é continuar sendo mais ainda emergente e, quem sabe, transmitir para sua família e para os seus descendentes ainda mais riqueza, porque a riqueza é muito bela, é esforço, é algo louvável e que eu gosto, inclusive, de ver com meus clientes, a satisfação de ter realizado aqueles objetivos e eu ter sido uma das pessoas que conduziu. É só trabalho, mas também é um ponto sensível para mim, até para minha própria trajetória. Porque eu já vivenciei tanta coisa profissional, pessoal, situações de risco, principalmente na área profissional, que eu posso entregar para a pessoa os dois mundos, inclusive versões para que ela não faça o negócio. É muito duro isso, porque tem gente que tem dificuldade em aceitar ou não. E meu trabalho, eu sou advogado de origem, minha formação principal é advocacia, meu trabalho é convencer pessoas. Eu falo talvez bem ou mal, mas sempre estou tentando convencer, mas na minha opinião. Então, receber a minha assessoria também é meio que andar de lado a lado comigo, porque eu vou ser crítico, eu não tenho problema nenhum, eu me sinto uma pessoa, inclusive, muito segura para aconselhar pessoas a fazer ou não fazer negócios, quando atuar, quando recuar, quando investir, não investir. Então, essa experiência
no final, a satisfação dela, o que ela realmente queria. Ela só queria comprar aquele imóvel, ela queria levar um bem para a família ou investir num negócio. Isso está escondido, um desejo impulsivo. E controlar esse impulso e convencer ele do melhor caminho é o que eu realmente quero entregar para ele. Essa é a experiência real. Conhecimento adquirido, prático e de estudo, é meu objetivo final. A minha assessoria é meu grande produto. Eu vendo, mas se falar a verdade que eu me sinto feliz em vender, eu fico feliz em ganhar dinheiro, claro. Mas vender nunca foi assim uma coisa totalmente prazerosa. O que me faz feliz é saber que eu conduzi pessoas a boas decisões. Isso é o que realmente faz o profissional Diego Marques feliz e satisfeito consigo mesmo. Por que eu gosto de trabalhar operações complexas, grandes, ou muitas vezes chamadas de alto padrão, ou grandes negociações. Não é porque eu gosto em si, é porque a vida me levou por esse caminho. Mas, por outro lado, eu sempre fui muito curioso com as coisas. Vou dar um exemplo prático disso, de curiosidade minha, que me trouxe muito conhecimento e experiência. Quando eu vim para cá, eu achei bacana. Aí eu vou fazer o comparativo entre cidades. Aqui eu vi que já está sendo construída, inclusive lá na Zona Sul, o World Trade Center. Falei, poxa, minha cidade de origem não tem lá, né? Já está mais evoluído. Aqui está evoluindo, a gente vai passar lá. E eu falei, nossa, mas o World Trade Center é interessante. Por quê? Bom, eu tenho dupla nacionalidade, não sei se eu expliquei isso aqui. Mas justamente por isso eu gosto muito de viajar. Eu rodei realmente o mundo. Falta muito, mas eu rodei muito. E um dos objetivos das minhas viagens era conhecer a arquitetura. Prédios, seja antiga, seja modernos. E aí, o que tem a ver o World Trade Center? Eu vou falar de World Trade Center como? Bom, primeiro que eu conheci o mais famoso de todos, antes dele cair e depois que ele foi derrubado. E depois que ele foi reconstruído com outro nome, mas eu conheci o World Trade Center lá em Nova York, lá nos anos 2000, né? Era bem jovem, mas conheci, entrei, vi como é que era e achei maravilhoso, aquilo era enorme. Conheci depois que derrubou, né, o memorial, e conheci depois a torre que foi levantada lá. E fiz questão de conhecer o World Trade Center de Londres, o World Trade Center de Madrid, o de Paris, enfim, o de Portugal tem uma disputa lá, uma discussão um pouco paralela. Mas enfim, conheci pelo menos uns 5, 6 World Trade Centers no mundo, e entrei, subi, vi a dinâmica. Então eu vivenciei a experiência do World Trade Center. Talvez vender, orientar o que é bom ou ruim, inclusive o conceito do World Trade Center, quando eu falo de experiência, é isso. O prédio é maravilhoso, a arquitetura é maravilhosa, o conceito é maravilhoso. Mas o que é realmente importante no World Trade Center? É uma rede mundial de contatos. Dentro dele existe um ecossistema estimulado pela marca de interligação profissional internacional. Muitas vezes em São Paulo, tem o World Trade Center, as pessoas buscam exatamente isso. O networking em excelente nível. E ter essa experiência, gostaria de ter tido dinheiro para comprar, não pude, mas conheci a rede e aprofundei. E aí eu entendo o que é uma experiência World Trade Center, até porque meu mundo era de negócio. A questão do banco, eu trabalhei com crédito imobiliário, formação de empresas. Estive prestes a ter um banco não, era uma fintech bancária que poderia se tornar um banco e deu errado. Eu não contei muito bem essa história, mas deu errado e hoje ele se transformou num banco de criptoativos em que eu não sou mais sócio, mas tem uma licença master que eu ainda não comecei a operar. Mas essa tecnologia e os problemas que isso gerou em questões de franquia, em integralização de capital, em brigas de sócio, em aportes financeiros e o que isso visava, é óbvio que me trouxe experiência. Assim como lidei com grandes empresários de abrangência regional e até nacional, e isso me trouxe uma experiência natural. Então, quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu olho para questões complexas, que geralmente são trabalhadas ali em valores altos. A mesma coisa de imóvel. Eu tive o prazer de viver e conviver com pessoas extremamente poderosas e ricas e que tinham patrimônios exorbitantes. Eu era um coitado perto delas no meu auge, mas tinham casas maravilhosas, em lugares até inimagináveis para a maioria das pessoas, que não eram meus. Eu só visitei, mas conheci. Então é óbvio que isso agrega. Então, quando eu olho o imóvel, e o pessoal às vezes tem dificuldade de entender até os conceitos que é o old money, né, que a gente fala, old money, que é aquele luxo discreto, e também o luxo não discreto. Isso tudo existe.
Então não é fácil identificar isso. Por que às vezes aquele empreendimento faz sentido para o empresário que quer descrição e aquele que precisa aparecer? Tá vendo que são experiências que se interligam e eu venho com o meu conhecimento jurídico e prático e consigo aplicar isso no meu negócio em todas as frentes? Assessoria comercial, jurídica, investimentos ou própria experiência de vida. É muito fácil eu dizer para alguém. Já aconteceu quando eu vim para Uberlândia, eu tentei fazer um pequeno investimento, não deu muito certo, eu também recuei por motivos pessoais, mas eles tentaram me vender algo como se fosse de alto luxo. Eu vi que não era alto luxo, mas nem de longe. E aquilo estava sobrevalorizado. Eu recuei daquele negócio porque estava claro para mim que não era. Mas eu só recuei porque eu sabia o que era, eu tinha os conceitos. Isso eu vou levar para o meu cliente. Essa é a experiência que eu proponho como concierge imobiliário e assessor imobiliário. E também advogado, é claro. Eu e as empresas que muitas vezes eu opero junto, existem departamentos de compliance, que é o que? Análise de risco. Existem níveis e classificações. É óbvio que quando isso é uma organização criminosa que trabalha com droga e a origem dela é clara e evidente, é claro que eu vou declinar de imediato, mas muitas vezes eu vou trabalhar no fio da navalha. Vou dar um exemplo. Existem sites de garotas de programa, um muito famoso, patrocina até time de futebol e aparece na televisão em horário nobre. Mas a atividade é lícita. A criação de um site online em que profissionais liberais, adultas, porque não pode ser menor de idade, vendem um trabalho. O errado é a exploração disso. Mas, de novo, você sempre trabalha no limite da pornografia, da nudez, do risco de existir uma menor de idade, alguém obrigado àquilo, mas a atividade é lícita. Então, eu vou fazer uma análise de compliance. Até que ponto isso é viável, até quanto isso é lícito, e uma vez admitida no meu trabalho, até quando ela vai se manter na linha, porque eu vou conduzi-la para a legalidade. Eu não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém, estou aqui para assessorar dentro da legalidade. Um advogado, muitas vezes, tem que defender um ladrão, um assassino, e o mérito, muitas vezes, é claro, ele é até condenado, mas ele tem direitos, ele tem garantias, ele tem limites, porque ele não pode ser humilhado, o Estado tem obrigações com ele, e o limite ético da advocacia. A advocacia te dá essa percepção de mundo, em que todo mundo tem seus direitos, e desde que eles estejam dentro da legalidade de resultado financeiro e da minha legalidade profissional, é totalmente lícito, totalmente aceitável. Uma vez que ele não corresponde ao meu comando e às minhas orientações, eu vou fazer meu próprio compliance. Ou as empresas que eu tenho parceria quando envolver com o negócio também farão. E eu aconselho os dois. O meu cliente é a empresa que eu trabalho, porque minha ponte é múltipla. O concierge faz isso, várias pontes e orientações entre pessoas. Essa é a minha função e, de novo, meu conhecimento adquirido. Já fui, inclusive, eu pessoalmente passei por um problema, eu fui negligente. Na ânsia de resolver um problema imediato meu, eu não usei minha experiência a meu favor, fui conduzido, ou me deixei conduzir, aí está a minha responsabilidade, eu aprendi muito com isso, de buscar uma solução fácil para um problema difícil. Aconteceu comigo, e é óbvio que isso me policiou para sempre. Eu sofri duríssimas consequências pessoais e familiares, mas enfim, eu tinha um histórico, eu sempre agi corretamente. Aquilo doeu muito, me causou muitos prejuízos, mas eu aprendi muito também. E já aconteceu até no plano profissional, de empresas que eu orientava, não posso citar nomes, mas eu vou citar um exemplo muito prático dela ter feito um investimento sem a devida contabilidade, e eu fui descobrir durante o processo que eu digo, o processo de negociação, que aquilo envolvia Caixa 2, e a fiscalização entrou, pegou aquilo, que virou um problema, entrou o Ministério Público, e que de repente, em vez de assessorar o negócio, estava assessorando as pessoas como advogado, até que eu fui conduzindo eles, mas fui me retirando paulatinamente do caso, porque não era aquele meu objetivo. Mas eu segurei na mão da pessoa, enquanto eu pude, para no mínimo minimizar os problemas que ela teve, mas eu também não queria me aprofundar, porque se ela uma vez não seguiu o meu conselho e gerou aquele problema gigantesco, é evidente que ela poderia fazer isso de novo. Eu também não me sinto seguro. O meu trabalho é também muito de confiança. Eu preciso confiar, porque nós vamos lidar com temas sensíveis, temas delicados, e a orientação e a confiança tem que andar de mãos dadas. Não dá para fazer meio termo com isso. Então, eu sou muito exigente nessa parte, por experiências próprias, profissionais, e porque eu sei as consequências.